Primeiramente cultuar a Deus junto com os irmãos, aos que estão assistindo aí. Deus abençoe a todo o povo de Deus que está adorando ao Senhor neste momento. 1 Reis capítulo 19, versículo de número 15. Amém, irmãos? Diz assim: e o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Vem e unge a Azael, rei sobre a Síria, também a Jeú, filho de Nissim. Ungirás rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate. De Abel-Meolá ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú. E o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que se não dobraram a Baal, e toda boca que o não beijou. Amém? Podemos assentar em nome de Jesus. Eu estou com a garganta um pouco ruim, se já peço perdão aos irmãos de antecedência, caso houver aqui alguma intercorrência, tá bom? Queridos, o texto em que eu vos li nesta noite trata-se da história de um dos homens mais famosos ou mais conhecido do Antigo Testamento ou da Bíblia Sagrada. O profeta Elias, ele é citado tanto no Antigo como no Novo Testamento. Por exemplo, Tiago vai falar acerca do profeta Elias. E o contexto aqui é um contexto bastante interessante. O contexto desse versículo a qual eu vos li para os irmãos nesta noite é um contexto bastante importante e que nos traz lições para os nossos dias de hoje. A nação de Israel vivia momentos de decadência moral, decadência espiritual, decadência política, em todos os sentidos possíveis. Essa nação se encontrava da pior forma possível. Deus então vai levantar este homem pelo nome de Elias. Ninguém sabe realmente a sua ascendência, não sabe, apenas vai dizer que apareceu este moço, este homem, da região de Tisbé de Gileade. E Deus vai usar este homem com bastante autoridade, para desafiar profetas de Baal, para desafiar Acabe, para desafiar Jezabel, e fazer tudo isso aí do capítulo 17, 18, que os irmãos já estão acostumados a acompanhar, a ler e a ver pregações sobre este assunto. O capítulo de número 17 e 18 é o fato aonde Deus ouve a oração de Elias e manda fogo do céu sobre o altar. É um momento de bastante histeria, é um momento de bastante emoção, alegria. O povo se alegra, o povo adora, o povo fica feliz, todo mundo diz só o Senhor é Deus, faz aquele culto abençoado, uma espécie aí de um congresso, fogo puro. Deus manda fogo do céu sobre o altar e o pessoal fica tudo doido. Esse é Deus mesmo, e não tem Deus como este Deus de Elias, o Deus de Israel. Só que quando chega no capítulo 19, toda essa euforia, toda essa histeria, todo esse alvoroço do povo, aquele povo que no capítulo anterior, os capítulos anteriores, estava dizendo só o Senhor é Deus, você já não vai ver mais relato deste povo aqui nos capítulos posteriores. Por quê? O povo murchou. Elias esperava que com todo este mover de Deus, Elias esperava que com toda esse fogo que Deus mandou sobre o altar, Elias esperava que com essa mensagem que ele trouxe de juízo, de arrependimento para o povo, de ajuntamento, de união, trazendo o povo de volta ao altar, consertando o altar, ele pensou que o povo estaria junto com ele e não ficaria apenas naquele momento de histeria. Mas se enganou, porque quando chega nos capítulos posteriores, o povo já havia murchado, não estava mais naquela emoção, naquela histeria, naquele fogo todo que estava quando Deus mandou fogo sobre o Monte Carmelo e sobre o altar que Elias havia feito novamente.
eu trago uma primeira lição para nós nesta noite, meus irmãos. Qual? Devemos tomar cuidado. Qual cuidado? De não basearmos as nossas vidas apenas em momentos de histerias, em momentos de emoções. É muito bom os momentos que nós vivemos de emoção dentro da igreja, em congressos, em festas, em seminários. Mas nós não podemos jamais basear a nossa vida apenas nestes momentos de histeria, ou nestes momentos de fogo, nestes momentos de emoção. Jamais. Nós precisamos ser constante em todo tempo. Nós precisamos ter uma constância diária com Deus, uma intimidade diária com Deus. E eu acho engraçado, e eu peço até licença para dizer algo aqui nesta noite, está sendo até filmado ali, porque esse mês de janeiro é o mês, né? É o mês da histeria. É o mês onde todo mundo faz os seus votos, os seus compromissos. É o mês do povo de Israel descendo fogo sobre o altar. Por exemplo, é o mês de janeiro. É o mês de janeiro profético, né? É o mês onde todo mundo faz os seus compromissos. Vou estar fazendo aí meu compromisso com 7, 8, 9, 10 dias de oração de campanha, porque eu sei que nos 8, 9, 10 próximos meses será só vitória. É o povo de Israel vivendo de histeria. É o povo de Israel vivendo apenas de momento. É o povo de Israel vivendo apenas do fogo que desceu sobre o altar no Monte Carmelo. A igreja não pode ser assim. A igreja precisa fazer como Paulo nos ensinou. Sejamos firmes e constantes em todo tempo, em toda obra. Jamais podemos viver de momentos. Eu acho que eu estou falando muito rápido. Vou maneirar aqui, tá bom? Acho que eu estou muito acelerado. Então, queridos, esse povo, eles viviam apenas de momento. Mas agora, depois que passa este momento, do capítulo 18, o povo já não está mais com Elias. Elias vai se sentir só, como diz aí no capítulo 19. Elias só tem um moço que estava com ele, a qual ele estava treinando, ensinando e estava ali auxiliando em todo o tempo. No capítulo 19, além da decepção, além da tristeza, além da angústia de Elias, do povo não ter lhe acompanhado, ele ainda agora sofre uma segunda afronta. Qual afronta? Uma ameaça. A Bíblia vai dizer no capítulo 19 que Jezabel fez uma ameaça a este profeta. Se você estiver com a tua Bíblia aberta aí, por favor, e quiser me acompanhar, o capítulo 19, a partir do versículo 1, vai dizer, aliás, versículo de número 2. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto se de certa manhã, a estas horas, não puser a tua vida como de um deles. Eu fiquei prestando atenção neste versículo, meus irmãos, porque é uma ameaça de Jezabel. Jezabel está dizendo para Elias que vai matá-lo. Jezabel está dizendo para Elias que vai fazer com ele assim como foi feito com os profetas de Baal. Só que eu fiquei pensando o seguinte: vocês já ouviram um ditado que quem quer fazer não fala, faz? Quem quer fazer, meus irmãos, não fica falando que vai fazer. Quem quer fazer, vai lá e faz. Então ela manda um mensageiro. Capítulo 19, versículo de número 2. Jezabel mandou um mensageiro dizendo: vou matá-lo. Não seria muito mais fácil se ela realmente quisesse matar Elias, ela já ter mandado soldados e já ter feito o serviço? Já não seria muito mais fácil, já que ela enviaria um mensageiro para dizer para Elias que o mataria? Por que é que ela não então mandou um mensageiro e não mandou soldados para que já executasse o profeta Elias e fizesse o serviço que ela estava ameaçando? Porque não passava apenas de ameaças infrutíferas, ameaças frouxas, ameaças sem fundamentos dessa mulher. Ela sabia que ela jamais conseguiria tocar neste profeta. Ela sabia que ela jamais conseguiria tocar em Elias. Ela sabia que ela jamais conseguiria fazer algo contra esse homem. Então ela quer agir no psicológico do profeta Elias. Ela quer agir no emocional deste homem. Já que ela não pode matar, que ela não vai conseguir, porque senão ela teria mandado soldados, e ela tinha muitos soldados para pegar Elias e o matar. Já que ela não podia fazer isso, e ela sabia que não podia, o que ela faz? Ela manda um mensageiro
apenas para ameaçá-lo, apenas para agir no seu emocional, apenas para deixar Elias com medo. Isso aqui não passava de latidos de Satanás contra a vida deste homem. Isso aqui não passava de ameaças frouxas, ameaças fracas dessa mulher contra o profeta. Elias fica com medo, Elias fica temeroso. E o que eu quero que você entenda nesta noite, meu irmão? Para de dar ouvidos para latidos frouxos de Satanás. Satanás sabe que não pode te tocar. Satanás sabe que não pode ferir você, porque a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Ele sabe que não pode ferir você, então ele quer ficar te amedrontando, quer ficar te atacando com ameaças, quer ficar te ameaçando. Para de dar ouvidos a latidos de Satanás. Ele não tem nenhum poder sobre a tua vida. Você está guardado pelo sangue poderoso de Jesus. Não passava de ameaças frouxas, não passava de ameaças infrutíferas. E Elias, ouvindo esta ameaça, como diz o versículo de número 3, ele fica com temor, ele fica com medo. Só que cadê aquele homem poderoso do capítulo 17, do capítulo 18? Cadê aquele homem forte, corajoso? Cadê aquele homem que desafiou Acabe? Cadê aquele homem que desafiou Jezabel? Cadê aquele homem que desafiou 450 profetas de Baal? Agora no capítulo 19, este homem não está mais em ação. Ele agora está com medo. Aquela coragem que ele estava nos capítulos anteriores, ele já não está mais aqui no capítulo 19. Ele está temeroso. E eu acho interessante que 2 capítulos anteriores, Deus está lhe dando uma grande vitória. 2 capítulos anteriores, Elias está vivendo um momento de bastante vitória. Só que no capítulo de número 19, vem sobre a vida dele esta grande ameaça. Por quê? Porque a nossa vida cristã não é apenas de altos. A nossa vida cristã não é apenas de vitória, vitória, vitória. A nossa vida cristã não é apenas de alegria, 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 alegria. A nossa vida cristã não é apenas de vitória sobre vitória sobre vitória. Não, existem os momentos de vitória, existem os momentos de alegria, existem os momentos do alto, mas também existem momentos que estaremos sujeitos a essas situações de afronta, de ameaça, de fracasso, de medo, como o profeta estava. E escute, eu não estou falando de qualquer homem. Eu estou falando do profeta Elias, que 2 capítulos anteriores estava no auge espiritual, orando e Deus mandando fogo do céu, orando e Deus fazendo. Mas aqui nessa situação, no capítulo 19, ele está com medo. Entenda, irmão, quem disse para você que você viria para a igreja, aceitaria Jesus e a tua vida seria apenas pódio, vitória, alegria, vem para cá que tudo vai melhorar, te enganou, te enganaram. Não é assim não. A nossa vida cristã é de altos e baixos. A nossa vida cristã é de lutas e vitórias. Quem diz para você assim, agora é só vitória, né? Como diz um louvor da Damares, te enganaram, não é só vitória não, é batalhas, lutas e vitórias. É batalha, luta e vitória. Atrás de morro tem morro. Acabou uma luta, você venceu, pode ter certeza que vem outra. A nossa vida cristã não é apenas de vitórias. Tem também momentos de medo, tem também momentos de angústia, tem também momentos de tristeza. E este homem, o profeta, estava passando por estes momentos. Momentos de angústia, momentos de medo. E aqui, quando ele ouve a ameaça dessa mulher, o que ele faz? Ele se levanta. E a decisão que ele vai fazer, que ele vai tomar agora, é de deixar o rapaz que o acompanhava em Berseba, no versículo de número 4 e 5. Havia um moço com ele. Ele deixa esse moço em Berseba e ele parte sozinho em uma caminhada. Ele parte sozinho em um destino que Deus não mandou ele ir. Ele parte sozinho em uma rota que Deus não havia traçado para ele pegar. Ele parte sozinho num caminho que Deus não havia mandado ele tomar este caminho. E eu acho interessante, queridos, essa postura de Elias em ficar sozinho, porque esta vai ser sempre uma estratégia do inimigo contra a nossa vida. Eu estava ouvindo certo dia uma pregadora pregar, e ela dizia o seguinte, que só de você estar aqui, no culto como este, só de você estar aqui, no culto, sentado do lado de alguém, perto de uma pessoa, quando você cumprimenta alguém com a paz do Senhor, você dá um abraço do seu irmão, só isso aí faz Satanás ficar com raiva de você. Sabe por quê? Porque ele queria que você estivesse dentro de um quarto agora, sozinho, sozinha, solitária,
triste, e a depressão, a síndrome do pânico te detonando, acabando com você, te destruindo, matando você sozinho ou sozinha dentro do quarto. Mas você tomou a decisão, você veio para o culto. E quando você chega no culto como esse, você pega na mão de alguém, cumprimenta: a paz do Senhor, meu irmão. Dá um abraço no irmão, dá um abraço na irmã. A sua alma é renovada, o inferno fica temeroso, porque ele não queria que você estivesse aqui. Ele queria que você estivesse em casa agora, sozinha, dentro do quarto, chorando, acabada. E ele dizendo para você: acaba com a tua vida, faz isso, você não é de nada, você vai morrer sozinho, você vai morrer sozinha. Mas você não fez isso, você veio para a casa de Deus. E aqui você encontra com os irmãos, você abraça, você sente o carinho da igreja, você sente um abraço do irmão perto de você. E a sua alma, ela é curada e renovada. Este homem preferiu ficar sozinho. Preferiu tomar uma decisão errônea. Ele parte sozinho para uma caminhada que Deus não havia mandado ele ir. E se você estiver aí com a sua Bíblia aberta, continue, por favor. O texto vai dizer no versículo de número 4, que ele foi-se ao deserto o caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro. E olha, a minha tradução, eu gosto que ela vai dizer assim, olha: e pediu em seu ânimo a morte, e disse. O que eu entendi é que o único ânimo que Elias tinha para fazer algum pedido a Deus, as últimas forças que Elias tinha para pedir algo a Deus, ele usou para fazer um pedido errado. Ele pediu em seu ânimo a morte. O último ânimo, o único ânimo, a força que ele tinha para pedir Deus um renovo, algo, ele pediu Deus para algo inútil, para algo desnecessário. Querido, para de gastar a tua força, o teu ânimo em coisas desnecessárias, em oração infrutíferas, em coisas que não vai gerar fruto para você. O texto vai dizer: e pediu em seu ânimo a morte. O único ânimo que ele tinha, a força que ele tinha, ele usou para fazer uma oração errônea, uma oração errada. Pare de gastar o teu ânimo e as tuas forças em orações desnecessárias, em coisas desnecessárias. O profeta vai dizer: Deus, versículo de número 5, Deus, toma agora, pois, a minha vida, porque eu não sou melhor do que meus pais. E o texto vai dizer que ele deitou e se dormiu debaixo de um zimbro. Aí o versículo continua: e eis que então o anjo o tocou e disse-lhe: levanta-te. E olhou Elias, versículo de número 6, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou-se a deitar. Eu disse aqui há pouco que Elias tomou um caminho que não era o caminho para ele tomar. Elias tomou uma rota que Deus não mandou ele tomar esta rota. Elias tomou uma direção que não era para ele tomar essa direção. Mas mesmo ele errando, mesmo ele dando cabeçada, mesmo ele indo para onde Deus não mandou ele ir, o Senhor ainda foi com ele. O Senhor ainda estava com ele. Porque quando ele deita e dorme debaixo daquele zimbro, a Bíblia diz, eu acabei de ler, que o anjo lhe tocou, o acordou, e quando ele olha, tem água e tem comida para ele se alimentar. Talvez tenha alguém aqui nessa noite que pensou, ou que tomou decisões erradas na vida, e você pensou: Deus jamais vai estar comigo, Deus jamais vai me dar uma oportunidade. Por mais que você deu cabeçada na vida e tomou decisões erradas, Deus não te abandonou. Deus ainda está com você para te dar novas oportunidades, como ele fez com o profeta Elias. E quando Elias levanta e ele vê água, comida, o anjo diz: come, bebe. E a Bíblia vai dizer, versículo de número 6, que ele comeu e bebeu e levantou-se, não, tornou-se a deitar. Aquela comida era para ele se alimentar e sair andando, e sair caminhando. Mas o texto diz que ele comeu e bebeu e deitou novamente. Mas o versículo 7 vai dizer: e o anjo do Senhor tornou a segunda vez.
Porque aquele primeiro alimento era para fazer um efeito em Elias, para ele levantar e sair andando, mas não fez. Ele come, dorme, ele come, bebe e deita de novo. Aí eu imagino um anjo chegando e Deus dizendo: Elias levantou? Não, comeu, bebeu e dormiu de novo. Aí eu imagino Deus dizendo para ele: então volta e leva uma dose mais forte para ele. Leva mais comida, porque eu não quero ver ele deitado e dormindo. E o anjo retorna e diz para ele: Elias, está aqui, você não levantou da primeira vez, mas eu trouxe uma porção dobrada para você. Come e bebe e continue a tua caminhada, porque logo é o caminho que você vai seguir a partir de agora. Talvez tenha alguém que chegou aqui nesta noite, às vezes a dose foi um pouco fraca, mas Deus manda porção dobrada para você nesta noite. Come e bebe, porque a tua caminhada não vai terminar aqui. Talvez alguém está sentindo fraco, você está lendo, está buscando e nada muda. Você está vivendo uma vida de mesmice, uma vida de sono espiritual. Deus está dizendo: eu mando uma dose mais forte para a tua vida nesta noite. Eu não quero ver você deitado e dormindo, não! Come e bebe e levanta e siga o teu caminho. E o texto vai dizer que agora ele come, na segunda vez, bebe e vai. Levantou, comeu e andou. E com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Quando Elias chega em Horebe, ele encontra uma caverna, uma brecha de uma rocha. E ele entra nessa brecha. E quando ele entra naquele lugar, versículo de número 9 do capítulo 19 de 1 Reis, o texto vai dizer que ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que fazes aqui, Elias? Eu achei interessante que Deus não disse do céu para o profeta: o que faz aí? Deus disse: o que fazes aqui? Porque o nosso Deus não é o Deus apenas do fogo do Monte do Carmelo. O nosso Deus é o Deus que está conosco também no momento de dificuldade dentro de uma caverna. Aleluia. Talvez alguém está pensando assim: quando eu estava bem, Deus estava comigo, mas agora eu estou em dificuldade. Cadê Deus, irmão? Deus é o Deus do monte, mas Deus também é o Deus dos vales. Ei, o mesmo Deus que estava com Elias no Monte Carmelo e mandou fogo, é o mesmo Deus que estava dentro daquela caverna e diz: Elias, o que você está fazendo aqui? Deus disse: o que fazes aqui? Porque Deus não nos abandona dentro da caverna. Deus disse: o que fazes aqui? Porque antes que Elias chegasse àquela caverna, Deus já estava ali dentro esperando aquele homem. Sabe por quê? Porque o teu Deus não é o Deus que chega atrasado. O teu Deus é o Deus que sempre chega primeiro e por antecipação. Nada pega Deus de surpresa. Nenhuma ação humana pega Deus de surpresa. Nenhuma ação do inferno pega Deus de surpresa. Deus, Ele é o Deus da antecipação. Ele sempre chega primeiro. Deus nunca será pego de surpresa. Vocês lembram? Jeremias capítulo 1, versículo 5. Jeremias: antes que tu fosse formado no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Aleluia. 1 Samuel capítulo 16. Ei, Samuel, enche o teu vaso de azeite e vai. Não, encha o teu vaso de azeite e vem, porque antes de você chegar na casa de Jessé, eu já estou aqui te esperando. Deus não é um Deus do depois, Deus é o Deus do antes. Sabe por que você está aqui nesta noite? Porque Deus chegou primeiro na tua casa. Oh, aleluia. Satanás diz: eu vou acabar com aquela mulher, eu vou acabar com aquele homem, eu vou acabar com aquela família. Mas quando ele chegou, pega essa palavra em nome de Jesus, quem estava lá primeiro era o Deus, o Senhor dos exércitos. E Ele não pode tocar em você, porque Deus chegou primeiro na tua casa. Deus chegou primeiro na tua vida. O que fazes aqui? Você não me pega de surpresa, Elias. Eu já estava aqui te esperando. Eu sou o mesmo Deus do Carmelo. Eu sou o mesmo Deus do monte. E Elias vai dizer para Deus: Deus, eu tenho sido muito zeloso. Os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só. Aí a partir disso Deus vai dar algumas instruções para o profeta. A primeira instrução que Deus vai dar para este homem, a primeira instrução que Deus vai dar para Elias, está no versículo de número 11. Ele vai dizer assim: Elias, sai para fora e põe-te neste monte perante a face
do Senhor. O que Deus estava dizendo para este homem? Simples: Elias, se posicione. Posicionamento. Eu não falo com ninguém fora de posição. Eu não ouço ninguém fora de posição. Sai-te e põe-te perante a face. Eu preciso que você se posicione. Talvez alguém está dizendo assim: Deus não está falando comigo. Você está fora da posição. Deus está dizendo: posicione-se nesta noite, que eu volto a falar contigo. Deus não fala com ninguém fora de posição. Vocês lembram quando Deus chegou no jardim do Éden? Deus não sabia onde Adão estava? Sabia. Mas Deus: aonde você está? Cadê vocês? Aí Adão aparece: se posicione, porque eu preciso falar com vocês. Vocês acham que Deus não podia falar com Abraão tudo dentro da tenda? Mas Deus tinha coisas melhores, mais profundas para falar para ele. Então Deus disse: Abraão, sai da tenda, posicione-se, olhe para cima, que eu tenho algo para te revelar. Você acha que Deus não podia falar com Moisés em qualquer momento? Mas Deus, quando viu ele pastoreando as ovelhas no deserto, diz: Moisés, tira a sandália, se posicione, porque eu quero falar com você. Vocês acham que Deus não podia falar com Josué deitado? Podia, mas Deus não fala com ninguém deitado, caído. Deus diz: levanta-te, Moisés, meu servo é morto, para de choramingar, põe de pé e eu falarei contigo o que eu tenho para falar. Você acha que Deus não poderia falar com Samuel deitado ali em sonho? Poderia, mas por 3 vezes Deus disse: Samuel. Ele não entendeu. Eli, me chamou? Não chamei. Diga: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Deus só fala com quem está posicionado. Ezequiel está na beira do rio Quebar, no chão, sentado. Deus diz: moço, rapaz, põe-te em pé e eu falarei contigo. Põe-te em pé e eu falarei contigo. Quer ouvir a voz de Deus? Quer ouvir a voz de Deus? Posicione-se nesta noite. Tenha posicionamento. E o texto diz: passou o terremoto, passou o fogo. Deus não estava no terremoto, Deus não estava no fogo. E veio uma brisa suave. E Deus repete para Elias a mesma pergunta: o que fazes aqui, Elias? E ele repete toda a sua lamúria para Deus, toda a sua reclamação. Eu tenho sido extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o concerto e teu altar, e só eu fiquei. Aí Deus vai continuar as instruções para esse homem. A segunda instrução que Deus vai dar para Elias é o seguinte: Elias, vai e volta pelo teu caminho. Vai e volta pelo teu caminho. Eu estou falando de um homem perdido nas suas ações. Eu estou falando de um homem que tomou um caminho sem direção e foi caminhando sem saber para onde estava indo. Eu estou falando de um homem que não sabia o que fazer mais. Aí Deus diz: Elias, eu estou te dando direção. Vai e volta pelo mesmo caminho. O caminho é o mesmo, a rota é a mesma. Não tem segredo, Elias. Pega a direção que eu te der. Talvez tenha alguém que nessa noite está um pouco perdido. Você tomou decisões erradas, decisões precipitadas, pegou caminhos que não era para você pegar, e você está pensando: e agora? Eu estou longe daquilo que Deus tinha para mim, o que eu vou fazer? Deus está dizendo: eu estou te dando direção nesta noite. Eu estou direcionando você. O caminho é o mesmo, a rota é a mesma. Volta pelo mesmo caminho. Ei, é nesses momentos que você olha e diz: eu sigo ou eu volto? Eu vou para o leste ou eu vou para o oeste? O que eu faço? É avançar ou recuar? Ei, escute Deus dizendo para você nessa noite: o caminho não mudou. Ei, eu creio que Deus está dando direção para moças aqui nesta noite, perdidas em decisões. Você não sabe o que fazer. Qual a decisão que eu tomo? Deus está te dando direção nesta noite. Deus está direcionando você em situações complicadas. Você não sabe avanço ou recuo. Deus está direcionando vidas aqui nesta noite. Deus é um Deus de direção. Deus é um Deus de direção. Deus é um Deus de direcionamento. Ei, Elias talvez pensou que Deus ia dizer para ele: avance. Mas Deus estava dizendo: não é hora de avançar, recue. Porque nem sempre nós temos que avançar. Tem hora que nós também devemos que dar uma recuada. Nem sempre é tempo de marchar adiante. Tem hora que precisamos dar meia volta e voltar pelo mesmo caminho errôneo que nós pegamos. E Deus está dizendo: Elias, a direção é esta. Volta pelo mesmo caminho. Recue. Recomece.
volte. Mas nem sempre recomeçar é fácil. Nem sempre voltar é fácil. Nós temos a nossa visão que se voltarmos, estamos perdendo. Na rota de Deus, voltar é ganho. Na rota de Deus, voltar também é vitória. Na rota de Deus, recuar também é vitória. Nem sempre Deus nos dará a ordem de avançar. Na maioria das vezes também Deus dirá para nós: volte à estaca, dê um reset, recomece novamente, volta-te pelo mesmo caminho. Tem alguém que está confiando que Deus está dando direção para você nesta noite? Alguém que está assistindo, que está perdido, não sabe se compra, não sabe se vende, não sabe se estuda, não sabe se entrega para o ministério, não sabe o que faz. Deus está te dando direção para você nesta noite. Deus está dando direcionamento para a tua casa nesta noite. Deus está direcionando você como vai fazer na situação complicada da tua família, e você já buscou todos os recursos e nada de solução. Deus está dizendo para você: eu vou te dar sabedoria para tomar o caminho certo. Eu vou te dar sabedoria para tomar a rota certa. A rota é de Deus, o caminho é de Deus, a direção é de Deus. Fecha o olho, vai, meu irmão. Se fosse um homem que estava dizendo para você, não ia não. Mas quando Deus diz para você: pega este caminho, pode vendar os olhos e seguir em frente, porque a rota de Deus não vai em lugar ruim. Volta e vai pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Só isso, Deus? Não. Pega essa reserva que você tem. Pega essa reserva que você tem de azeite e unge Azael, unge Jeú, unge Eliseu. Tá bom para um homem que queria morrer, né? Tá bom para um homem que queria parar, né? Tá bom para um homem que estava querendo desistir, né? Deus está dizendo: Elias, não acabou não. Eu ainda tenho uma missão para você. Eu ainda tenho algo para você fazer. Eu ainda tenho algo para você cumprir. Eu ainda tenho um projeto para você. Talvez tenha alguém me ouvindo aqui nessa noite que pensou: acabou meu ministério, acabou, eu já fiz tudo que eu tinha que fazer. Não acabou não, ainda tem uma reservinha de azeite aí. E Deus ainda vai te usar com esse pouquinho que você tem, com essa reserva que você tem. Alguém está dizendo: eu já fui muito usado por Deus, o meu tempo acabou, a minha época passou. Jamais. Deus está dizendo: ainda tem um pouquinho aí, e eu ainda tenho missão para você. Eu ainda tenho projetos para você realizar na minha presença. Elias, vai e unge Azael, Jeú. E eu termino aqui. Eliseu. Por quê? Porque ainda há 7.000 que não se dobraram e que nem beijaram o ídolo Baal. Pela última vez Deus estava dizendo para ele: você não está sozinho. Você não está solitário. Você não é alguém sozinho pela vida, pelo caminho. Eu ainda tenho alguém, e não é pouco não. Eu ainda tenho muita gente. Eu ainda tenho muita gente para te ajudar, para estar, para fazer algo. Você não está sozinho nesta caminhada. Você não está sozinho neste caminho. Alguém está dizendo, pensando: meu Deus, eu fiquei só, todos me deixaram, todos me abandonaram. A mensagem que Deus diz para Elias, Ele diz para nós nessa noite: você não está sozinha, você não está sozinho.